Muita gente tem problema com o xixi, né? E muita gente acaba se estressando, se irritando, brigando, né? Já ouvi gente falando até que estava querendo usar colar de choque para que o cachorro não fizesse no lugar errado, né? Isso é uma tortura. É uma tortura, realmente é uma tortura. Eu sou o Juliano Sanches, eu sou especialista em comportamento canino e eu te ajudo a transformar seu cachorro desobediente e teimoso em um cachorro educado e feliz. É para isso que a gente está aqui. Então não pense que educar um cachorro é diferente de educar uma criança. Mas se você não gostaria que alguém gritasse com seu filho, que alguém brigasse, imagina uma professora, uma babá, né, puxar a orelha do seu filho. Você faria isso com o seu cão? Por que com o cão as pessoas relevam e aceitam e acham normal colocar um enforcador e apertar o pescoço do cachorro? Você já levou uma apertada no pescoço? Né? E tem gente que ainda fala, o pescoço do cachorro é forte. Mas não é bem assim, tá? É super sensível e esse não é o caminho. Falar ou não, brigar com o cachorro, forçar, reprimir, né? Porque o não deixa de ser uma repressão. Muita gente confunde o não, né, em ser permissivo, né, com ser autoritário. Então, você não precisa nem ser permissivo e nem ser autoritário com seu cão. Você precisa ter autoridade, ele precisa te respeitar e você tem tudo na mão para conseguir o que quer do seu cão. Se você tiver técnica, se você entender o processo, se você entender como é que funciona o comportamento do cão, fica muito simples, fica muito fácil, é muito mais fácil do que você imagina. E quais as consequências desses tipos de situações que podem acontecer com o cachorro? Por exemplo, você já percebeu que aquela criança que é muito reprimida, de alguma maneira, ela precisa extravasar? Já percebeu? Aliás, tem bastante gente que tem filho aqui? Quem tem filho novinho, quem tem filho adolescente, né? Porque em breve eu vou fazer uma live com uma pessoa chamada Valkyria, que ela, inclusive, ela ajuda crianças, mães, ela ajuda mães, né? Ela também trabalha com comportamento e ela ensina como você ter um relacionamento legal com seu filho. E muitas das técnicas que ela usa também são as técnicas que eu uso, né? Para você conseguir realmente trabalhar a sua conexão, né? Com o filho ou com o cão. Né? E eu acho assim, comportamento fantástico. Eu já tive alguns clientes, né? Inclusive veterinárias, né? Que vinham me pedir conselhos sobre comportamento, porque eu sempre digo, a base é a mesma para você educar. A base é a mesma. Né? Então eu vou contar até uma história bem legal de uma criança e inclusive isso é uma maneira de evitar o não. Né? Um exemplo de você falar o sim. Eu fui nessa casa, né, fazer a minha primeira consulta, que é dar toda aquela informação teórica sobre comportamento, como é que o comportamento funciona, o que está acontecendo com você, como é que a gente qual vai ser estratégia para mudar esse comportamento e tal. E ela tinha um filho, o filho dela acho que uns 7 anos, 6, 7 anos por aí. E ele não me deixava falar. Ele ficava pedindo a atenção dela toda hora. E ela queria uma coisa, ele queria isso, mãe, quero isso, eu quero isso, sabe? E ali era nítido, né? Era muito nítido que ele estava querendo chamar a atenção. Muito nítido. Né? Mas quando você está no meio do processo, às vezes você está ali com o seu cachorro, você não consegue entender o que você precisa fazer para ter o comportamento. Qual é o sim
que você precisa dar para ele fazer aquilo que você gostaria, né? E aí o que que eu fiz? Eu comecei a trazer aquela criança junto comigo e fazer com que ele se interessasse em ensinar o cachorro. E essa foi a maneira dele conseguir o que ele queria, que era a atenção da mãe. Então esse menino transformou, né? Era uma criança, aquela criança chata, sabe? Que ficava no pé e a mãe brigava muito, a mãe se estressava, era nítido que ela se estressava e brigava com ele e não adiantava. Não adiantava. Mesmo assim, ela continuava, ela aumentava a intensidade, né, e não resolvia. E a partir do momento que ele começou ali, e eu comecei a trazer ela também, falei assim: olha, começa a elogiar ele, começa a incentivar. Né? E a conclusão disso era um Golden adulto, já tinha inclusive tentado passar pela mão de outro adestrador, não tiveram resultado. E aí, no final, essa criança conseguiu ter muito mais controle, conseguiu muitos mais resultados do que o resto da família, né? Então, esse é um exemplo do que é dizer o sim, né? É você entender aquilo que você quer que o cão faça, né? A partir do momento que você entende isso, a sua relação com ele acaba mudando, né? Eu costumo dizer que quando você briga com o cachorro, quando você fica querendo se impor para ele, é como se você estivesse botando fichas que vão danificar a sua relação com o cão. Então ele vai acabar machucando, né? Deteriorando essa relação que você tem com o seu cão. Então, os cães são animais fantásticos, né? Então, e eles relevam muito. Então, não é também porque você já brigou, já fez, sabe? Acontece, tá? Não adianta a gente se punir por isso também. Eu já briguei com os meus filhos também, já perdi a paciência, né? Hoje em dia eu tenho muito mais controle, né, com eles. Já são, tem um de quase 15 e uma de 12. Então eu procuro aplicar bastante isso, né? E tem um resultado muito legal, muito importante para trabalhar a relação, né? Porque quando a gente pega um cão ou quer um cão, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera. Ninguém pegou um cachorro para brigar ou para mostrar que manda, né? Que é muito, se vê muito isso na internet, né? Fala sobre dominância e o cachorro quer te dominar. Tem gente que acha que o cachorro pular em você, ele está querendo te dominar. Ele subir no seu colo, ele está querendo te dominar. E não tem nada disso, né? Isso é tudo um folclore, né? Um mito, né? O mito da dominância que foi derrubada já, né? Através das pesquisas científicas sobre comportamento. A Vivi está falando que entende o sim, é legal, acho que às vezes faz, mas é bem difícil. Então, é difícil quando você não tem técnica, né? Se você não tem técnica, se você não tem uma estratégia, se você não tem um passo a passo para conseguir isso, realmente acaba ficando mais complicado, né? Eu vou dar um outro exemplo do sim, né? Pegando uma criança. Um exemplo de uma criança. Se você deixar uma criança com lápis, ela tem uns lápis ali bem legais, aí ela olha aquela parede branquinha, né? O que a criança vai fazer? Qual a probabilidade dela rabiscar ou fazer um desenho na parede? É muito grande, né? Adianta a gente brigar e falar não para a criança, né? O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar insegura. E a culpa é dela? A culpa é dela ter arriscado a parede? Não, né? Não, ela é uma criança. Para ela, o lápis é de escrever, por que não escrever na parede? Então, qual é o caminho para que a criança não pinte a parede? O caminho para a criança não pinte a parede é ela ser
elogiada, ela ser incentivada, você conversar com ela, olha, é aqui que você vai pintar, é aqui que você vai desenhar, eu quero ver o seu desenho, me mostre o seu desenho, aqui tem outras folhas, né? É assim que você vai conseguir resolver o problema e não deixar o lápis com ela sem supervisão, até você ter certeza que ela não vai rabiscar a parede, que ela entendeu o que você gostaria, né? Esse é o caminho do sim, né? Então, eu costumo dizer que se você deixa muito bem claro o sim para o seu cão, você não precisa falar o não. E não precisa mesmo, né? Por incrível que pareça. Isso não quer dizer que eu vou deixar ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Pelo contrário, né? Quando a gente tem o controle da situação, quando a gente incentiva o cão a fazer aquilo que a gente quer, né, a tendência é ele oferecer cada vez mais aquele comportamento. E funciona da mesma maneira quando a gente fala não. Quanto mais não a gente fala para um comportamento, a tendência também é ele começar a oferecer mais aquele comportamento. Por quê? Porque em algumas situações o não é uma forma dele ganhar atenção.